pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Esse é o Fica em Casa Aprendendo, da plataforma Gonçalves Dias. E nós vamos agora, pessoal, estudar, na verdade, responder, né, algumas questões relacionadas a metabolismo energético. Nós vamos comentar algumas dessas questões. Presta bastante atenção que a gente vai agora revisar sobre a respiração celular, tá, pessoal? A primeira questão, ela fala o seguinte: a maioria dos seres vivos produz ATP para as suas necessidades energéticas por meio da respiração celular. Nesse processo, moléculas orgânicas são degradadas, liberando energia para a produção de ATP. A degradação da molécula orgânica glicose durante a respiração ocorre em três etapas metabólicas: a glicólise, o ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Sobre as etapas metabólicas, são feitas algumas afirmativas. Primeira afirmativa: a glicólise é uma etapa extramitocondrial e anaeróbica do processo de respiração celular. Será que isso aqui é verdadeiro, pessoal? Com certeza, isso aqui é verdadeiro. O que é a glicólise? Vamos lembrar, como a gente viu aqui no enunciado, existem três etapas para promover a respiração celular. Professor, o que é respiração celular? Respiração celular é um tipo de reação, tem várias etapas, em que moléculas orgânicas, como por exemplo a glicose, ela é quebrada, certo? A glicose, ela tem muita energia armazenada dentro dela. Então, quando você quebra ali a glicose, você está liberando essa energia. Só que você não pode quebrar ela assim de maneira brusca. Por quê? Senão o organismo não suportaria. Ele vai quebrando essa molécula em etapas. São três etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Nessa primeira etapa, ela vai acontecer, olha só, ela acontece no citoplasma, que é aquele espaço que fica dentro da célula. E o termo glicólise significa, lise significa quebra, quebra da glicose. E essa reação de glicólise, ela acontece sem a utilização do oxigênio, tá, pessoal? E como não tem a atuação do oxigênio, é uma etapa que nós dizemos que ela é uma etapa anaeróbica. Anaeróbica, ou seja, não utiliza oxigênio. Então, a glicólise é uma etapa extramitocondrial, porque não acontece na mitocôndria, ou seja, fica fora da mitocôndria, dentro da célula, mas fora da mitocôndria, e no espaço ali que é chamado de citoplasma. Então, é uma etapa extramitocondrial, anaeróbica, porque não utiliza o oxigênio, tá? Então, é uma etapa extramitocondrial, anaeróbica do processo de respiração. Entendeu, pessoal? Então, a primeira é verdadeira. A segunda afirmativa, vamos ver se está certinho. A fase aeróbica da respiração em eucariotos ocorre dentro da mitocôndria e compreende o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Pessoal, essa afirmativa também é verdadeira. Então, primeiramente, a glicose ela é quebrada parcialmente fora da mitocôndria, e quando acontece a glicólise, que é a quebra da glicose, uma molécula de glicose ela gera duas moléculas. Cada molécula dessa, nós chamamos elas, anota aí, pessoal, nós chamamos elas de piruvato. Piruvato ou ácido pirúvico. Piruvato ou ácido pirúvico, é a mesma coisa. Então, eu tenho uma glicose que é quebrada em duas moléculas de piruvato. Cada piruvato ele entra na mitocôndria e ele vai ser submetido a várias reações químicas. Essas reações químicas vão compreender em duas etapas: o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória vai utilizar ali oxigênio, tá? Vai utilizar oxigênio porque na etapa final da respiração, o oxigênio ele vai ser a substância química, o átomo que vai receber os elétrons que estão sendo extraídos da glicose.
a gente diz que o oxigênio na respiração celular, ele é o aceptor final, ou seja, ele é o último componente que vai aceitar os elétrons que foram extraídos da glicose. E aí ele vai receber esses elétrons na forma de hidrogênio. Então o hidrogênio, quando se junta com o oxigênio, forma água. Tá? Então na respiração celular ocorre liberação de H2O, que é a molécula de água. Então, tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória, ele acontece sob a ação do oxigênio, tá? Então é uma etapa aeróbica, tá certo? Vamos para as próximas aqui, a terceira afirmativa. O ciclo de Krebs é uma fase aeróbica da respiração celular que ocorre nas cristas mitocondriais. É uma alternativa também que é falsa, pessoal. O ciclo de Krebs, ele não acontece nas cristas mitocondriais. O que são as cristas? Sabe que na mitocôndria tem um monte de voltinha, né? Um monte de dobras. Essas dobras são as cristas mitocondriais. Então, o ciclo de Krebs não acontece ali, tá? O ciclo de Krebs acontece no espaço de dentro da mitocôndria. No espaço. Esse espaço é chamado de, anota, de matriz mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, tá? Não acontece nessas cristas aqui, não. Quarta afirmativa. Na cadeia respiratória, etapa da respiração celular, que ocorre nas cristas mitocondriais, o aceptor final de elétrons é o oxigênio, verdadeiro. Então, tá certo porque ele está falando que a cadeia respiratória, o que seria essa cadeia respiratória? Existe uma cadeia de várias proteínas nas cristas mitocondriais, né, que vão receber elétrons de alta energia, ok? E elas estão localizadas nessas cristas. E no final dessas reações existe o oxigênio lá que vai ficar recebendo os elétrons, conforme eu tinha comentado anteriormente para vocês, tá? Então, a alternativa correta aqui, ó, ficou verdadeiro, deixa eu voltar aqui, ficou a primeira, a segunda e a quarta, tá? Como alternativa correta. Então, primeira, segunda e a quarta, ficou a letra D. Só para lembrar para vocês aqui das reações químicas que ocorrem na respiração celular. Eu tenho aqui a estrutura de uma célula, tá? Isso aqui, pessoal, é a membrana plasmática. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é o espaço de dentro da célula, que é o citoplasma, certo? E essa daqui é a famosa mitocôndria. Ela está cortadinha para vocês verem como é que é dentro dela, tá? Então, veja, eu tenho uma célula que vai receber glicose. Essa glicose vem da onde? Ela vem da corrente sanguínea. Está aqui a corrente sanguínea passando. Tá? A sua corrente sanguínea, você acabou de se alimentar, seu sangue fica rico em glicose. Então, essa glicose ela vem por meio da sua corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea vai entregar a glicose para a sua célula. Está aqui a célula. Aqui a célula e está aqui a glicose que ela está recebendo. Ok? Na membrana plasmática, possui proteínas na membrana que vai receber esse nutriente. Então, está recebendo aqui, ó, a glicose está entrando, foi adquirida, foi absorvida pela célula. O que vai acontecer com essa glicose? Para que a célula possa extrair a energia da glicose, ela tem que quebrar a glicose, certo? Então, numa primeira etapa, vai acontecer o que nós chamamos de glicólise. Glicólise, que é a quebra da glicose, certo? E essa glicólise ela acontece sem a atuação de quem? Do oxigênio. O oxigênio não atua aqui. Então, a glicose ela é quebrada em duas moléculas, tá? De piruvato. Essas moléculas vão ser convertidas numa substância chamada de acetil-CoA. Ok? Isso aqui, ó, é o resultado da transformação do piruvato, que é justamente aquela molécula que foi formada quando a glicose foi quebrada, ok? Veja que quando a glicose ela é quebrada, libera o que? É produzido ATP. ATP significa adenosina trifosfato, tá? Que é uma molécula, ela é conhecida como a moeda energética, tá? Do nosso organismo. Toda vez que você quebra a glicose, que libera muita energia, essa energia ela é armazenada em pacotinhos pequenos. Esses pacotinhos são chamados de ATP, tá certo? Então aqui, ó, quando quebra a glicose, libera 2 ATPs.
tá? E aí o resultado, as moléculas que foram resultantes da quebra da glicose vai ser capturada pela mitocôndria. Então veja, o acetil-CoA vai ser absorvido pela mitocôndria e dentro dela, veja só, nesses espaços internos aqui, né, okay, da mitocôndria, que a gente chama de matriz mitocondrial, acontece o que nós chamamos de ciclo de Krebs, tá? E aí, ó, nesse ciclo de Krebs, ocorre a produção dessas moléculas aqui, ó, tá vendo? NADH e FADH2. O que são essas moléculas? NADH e FADH2 são transportadores de elétrons de alta energia. Esses elétrons estão localizados no hidrogênio. Veja que eu tenho o NAD, NAD, acompanhado com o H, com o hidrogênio. Nesse hidrogênio eu tenho um elétron que foi retirado da onde? Que foi absorvido da glicose aqui, ó, do acetil-CoA, tá certo? E o FAD, ele está juntamente com o H2, então ele ficou FADH2. Esses transportadores de elétrons, eles foram produzidos aqui no ciclo de Krebs. Vários são produzidos e eles vão para uma terceira etapa. Nessa terceira etapa, esses transportadores de elétrons aqui, eles vão entregar esses elétrons de alta energia, que está localizado dentro do hidrogênio ali, né? E aí eles vão, esses elétrons eles vão ser entregues na cadeia transportadora de elétrons, que ficam localizados nessas dobrinhas aqui internas da mitocôndria. Essas dobrinhas nós chamamos de cristas mitocondriais, tá? Então, vamos entender melhor como é que isso aqui acontece, tá? Primeiro, eu falei para vocês que a primeira etapa da respiração é a glicólise. Então, na glicólise, é isso aqui que ocorre. Eu tenho a glicose, que é quebrada, ó, ela é quebrada em duas moléculas, que são chamadas de ácido pirúvico ou piruvato, tá certo? E veja, inicialmente, ela investiu aqui, ela teve que gastar energia para quebrar essa glicose. Ela gastou dois ATPs, duas moléculas de ATP. Quando isso aconteceu, ela liberou a energia do ATP, ele se transformou em ADP. Por que mudou essa sigla? Na verdade, eu tinha aqui 3 fosfatos, então a gente chama de ATP, o T é de 3, tá certo? E aí, quando ele é quebrado, fica só 2, então ficou 2 fosfatos aqui, ó, adenosina difosfato, tá? Então, veja, liberou energia, quebrou a molécula em 2. E no resultado aqui, aconteceu a formação de 2 moléculas de ácido pirúvico e formou, olha só, pessoal, 2 ATPs aqui e 2 ATPs aqui, 4 ATPs. É como se ele tivesse investido R$2, um exemplo, né? Como se ele tivesse investido R$2 para ele ganhar R$4, ou seja, ele ficou com um saldo positivo de 2 ATPs. Por isso que nessa figurinha aqui vocês estão vendo que na glicólise ocorre o saldo positivo de 2 ATPs, tá certo? Então, depois que ocorre a quebra da glicose na glicólise, tá? Que se forma esse ácido pirúvico, ele vai ser transformado em acetil-coenzima A, tá certo? Esse acetil-coenzima A, ele vai entrar aqui na mitocôndria, como eu já falei para vocês. E lá, ela vai sofrer uma série de reações que ficam nesse espaço interno da mitocôndria, que é o ciclo de Krebs. Vamos entender aqui o ciclo de Krebs? Você não precisa aprender esse monte de reação aqui não, pessoal. Basta você entender o seguinte, que no ciclo de Krebs, o acetil-coenzima A, ele vai sofrer um monte de reação em cadeia, certo? Ele pega, ó, sofreu uma primeira reação, produziu essa substância aqui, tá? Que é o citrato. Sofreu outra reação, produziu outra substância, tá? Outra reação, produziu outra substância. No final desse ciclo, ela produz a mesma molécula. E quando isso acontece, ao longo dessas reações, vão sendo gerados esses transportadores de elétrons aqui, ó. Veja, aqui eu tinha só o NAD positivo. Isso aqui significa o quê? Que essa molécula ela está oxidada, ou seja, ela perdeu o elétron, tá? Então, para ela ser neutralizada, ela precisa receber elétron. E de onde é que vem esse elétron?
ela vai receber esse elétron da onde? De hidrogênios que vão sendo arrancados do acetil coenzima A. Essa molécula de acetil coenzima A tem vários hidrogênios. Então, vão sendo arrancados hidrogênios. Nesses hidrogênios existem elétrons com muita energia. E esses elétrons vão ser recebidos pelo NAD. Ó. O NAD que estava positivo, quando ele recebe o hidrogênio, ele fica NADH. Olha só. Aqui eu tenho um outro transportador aqui, ó, o FAD. Veja que ele está oxidado. Quando ele recebe elétron, ele fica FADH2. O FAD recebe 2 elétrons, porque ele consegue absorver 2 hidrogênios. O NAD, ele só absorve um elétron, porque ele só recebe apenas um único hidrogênio, tá certo? Então, no ciclo de Krebs, ocorre a produção de NADH e FADH2. E também tem uma reação aqui dessa etapa, que ocorre também a produção de ATP. Olha aqui, ó, nessa reação, o ADP está sendo convertido em ATP. O que seria ADP? ADP é uma molécula que tem 2 fosfatos. Quando ela ganha um fosfato a mais, ela fica com 3, então ela fica com ATP. O T significa são 3. Beleza. No ciclo de Krebs, produziu o quê? Produziu esses NADH e FADH2, que são os transportadores de elétrons. Para onde que esses transportadores de elétrons vão levar estes elétrons? Para a terceira etapa da respiração celular. Que terceira etapa é essa? Está aqui, ó, os transportadores de elétrons levando esses elétrons para a terceira etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, essas cristas aqui estão sendo vistas dessa maneira aqui. Ó. Isso aqui é a estrutura da mitocôndria, tá? Na mitocôndria eu tenho uma membrana externa e aqui eu tenho uma membrana interna, que é essa membraninha aqui, ó. Aqui são as cristas mitocondriais, tá? Nas cristas eu vou encontrar proteínas embebidas nessa crista. Essas proteínas, elas vão formar uma cadeia que vão transportar elétrons, ok? Veja, esse é o primeiro complexo proteico, aqui eu tenho o primeiro aqui, tá? Eu vou ter o complexo 3 e o complexo 4. Veja que eu tenho NADH, NADH, ele está carregado com hidrogênio. Quando ele passa por essa proteína, ela vai entregar esse hidrogênio aqui, ó. Ela entrega o hidrogênio. Ele vai transportar esses hidrogênios para esse espaço aqui, ó, entre a membrana externa e a membrana interna, tá certo? E aí o que vai acontecer com o NAD? Ele fica oxidado, ele descarregou o hidrogênio que ele tinha, tá certo? E aí, ó, pessoal, o que vai acontecer? Eu tenho o elétron que foi entregue para essa proteína, ela vai arrancar esse elétron do hidrogênio. O hidrogênio vai ficar com uma carga positiva, então ele vai virar um próton, certo? Você sabe que o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Então, quando ele é arrancado o elétron, ele fica H positivo, tá certo? E o elétron que foi arrancado, ele vai ser transportado por uma proteína chamada Q. Ele vai levar esse elétron para essa segunda proteína aqui. E o que vai acontecer? A energia que está nesse elétron, né? Esse elétron ele é de alta energia, ela vai aproveitar essa energia para bombear hidrogênios desse espaço interno aqui, da matriz mitocondrial, para essa membrana, para esse espaço intermembrana aqui. Então, ela vai bombear mais um próton. E aí, o elétron ele vai ser transportado novamente para uma outra proteína, que vai bombear mais elétrons, tá certo? Vai bombear hidrogênio, na verdade, dessa matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Você vai perceber que ele vai bombear hidrogênios para cá e vai acumular hidrogênio aqui, pessoal. Como vai acumular hidrogênio nesse espaço intermembrana aqui, o que vai acontecer? O hidrogênio ele tende a migrar de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, ele vai voltar por essa proteína aqui. Quando ele volta, isso aqui funciona como se fosse um motor. Quando o hidrogênio ele volta aqui, ele vai girar um motor que vai absorver a energia necessária para produzir o quê? Para produzir ATP. Ou seja, o ADP, que é uma molécula que só tem 2 fosfatos, vai se unir com mais um fosfato.
e vai se transformar em ATP, tá certo? E é assim que a mitocôndria consegue produzir moléculas de ATP na cadeia transportadora de elétrons. Então eu espero que vocês tenham entendido aqui as fases da respiração celular. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.